Gente, a gente está aqui hoje para estudar a parábola dos dois irmãos, uma palavra muito linda que está em Mateus 21, e ali Jesus nos conta a história de dois irmãos, filhos diferentes, mesmo pai, mas com atitudes distintas. E a gente vai falar muito sobre autoridade no nome de Jesus, arrependimento e o agora, que a gente tem que ter esse senso de urgência. Então, quem quiser abrir comigo, vai ser Mateus 21, e vamos começar com a oração, né? Como sempre. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, por essa chance, por essa oportunidade da gente estar aqui hoje. Obrigado, Senhor, porque Tu és fiel e Tu nos ensina, Senhor, a Tua palavra. Te pedimos, Espírito Santo, que Tu venha a estar conosco nessa reunião, que Tu tenha liberdade total para falar através das nossas vidas, que seja tudo para Ti, Jesus, e que não venha nada de nós. Que Tu nos faça conhecer o Teu reino, Senhor, que é vindouro. E que tudo seja para Ti, de Ti e por Ti hoje nessa live, em nome de Jesus. Amém, gurias? Ó, Marcelinha, tava com saudades da carinha. Bora lá. Ó, Mateus 21 é onde a gente vai começar. Porém, você sabe que a gente tem que ir atrás de um contexto, né? E um pouquinho antes ali da parábola, fala sobre o que estava acontecendo antes dessa parábola iniciada, dele tentar ensinar isso para os discípulos e para os que estavam ali também. Então, ao invés de usar Mateus, a gente iria começar em Mateus, desculpa, gurias. Ao invés de a gente usar Mateus, porque essa parábola só está em Mateus, mas o que está antes está em Marcos e Lucas. Eu queria olhar em Lucas, tá? Então, ali, o que está em Mateus 23, a gente vai pegar em Lucas 20. Tá? Se vocês puderem abrir. Então, a gente vai ter uma visão um pouquinho mais clara do que Jesus estava tentando ensinar nessa parábola. Então, qual é que era o BO que estava dando? Né? Então, quem estiver comigo ali, Lucas 20, do 1 ao 8, fala assim: E aconteceu, num daqueles dias, que estando ele ensinando o povo no templo e anunciando o evangelho, sobrevieram os principais dos sacerdotes e os escribas com os anciãos e falaram-lhe, dizendo: Diz-nos com que autoridade fazes estas coisas, ou quem é que te deu esta autoridade? Então aqui ele já estava fazendo milagres, a gente está um pouquinho, uma depois daquela parábola que a gente falou semana passada, então ele já estava na metade do ministério dele, quase no fim, já tinha feito muitos milagres, e ele estava ensinando no templo, e os fariseus vieram perguntar com que autoridade ele podia estar falando aquilo, ensinando aquelas coisas. Então o primeiro tópico que a gente vai falar é muito importante, que é a autoridade no nome de Jesus. E é um dos temas mais poderosos da Bíblia, e centrais do Novo Testamento. Quando a gente fala de Jesus, a gente não fala de um título terreno, mas a gente está falando de quem ele realmente é, da revelação de Deus através do Filho, e que ele tinha autoridade para curar, para perdoar, para ensinar. Então a gente vai pegar os pontos que tem de autoridade, vou falar cinco formas de autoridade, 5 autoridades que o nome de Jesus tem. E vou trazer para vocês palavras bíblicas. Então, se quiserem anotar os versículos, eu vou falar antes de dizer a palavra, mas também tem no estudinho, quem quiser só me mandar mensagem. Tá? A primeira autoridade que Jesus tem é a autoridade de ensinar. Então, a gente está aqui nesse estudo hoje, quem está ensinando não sou eu, é Jesus, é o Espírito Santo que está ministrando através das nossas vidas. Né? Até porque a gente usa a palavra, a nossa base é essa. E ali em Mateus 7, 29, fala assim: porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então, diferente dos fariseus, dos escribas, que eram mestres da lei, que conheciam as palavras e ensinavam nos templos, ele falava com autoridade. Isso espantava as pessoas que ouviam ele falar, porque ele sabia o que ele estava falando. Então, muitas vezes a gente está falando, a Bíblia diz que tinha certa pessoa, não me lembro agora quem, falou que, não sei como falar, ele foi Moisés. E Deus falou assim: eu vou falar por ti. Tu não tem que se preocupar, eu colocarei as palavras na tua boca. Então, às vezes a gente fica com receio de falar da palavra para alguém. Se a gente tiver o versículo ali, Deus vai estar falando. Ele vai falar por ti, nem precisa se preocupar. Segunda autoridade que foi otorgada a Jesus: perdoar pecados.
Lucas 5, 24 fala assim: para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Nessa história aqui, tinha um paralítico e os fariseus ficaram horrorizados, porque ele falou: os teus pecados estão perdoados. Então, como assim tu está dizendo para ele que os pecados estão perdoados? Então ele disse: qual é a diferença entre eu falar os teus pecados estão perdoados e levanta-te, toma o teu leito e vai? Então, apesar de estar liberando ele dos pecados, ele também estava curando. A autoridade sobre os demônios. Ali em Lucas 4,36 vai dizer: todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: que palavra é esta, pois, com autoridade e poder, ordena aos espíritos imundos e eles saem. Então, diversas vezes, Jesus expulsou demônios, tem muitos exemplos. E quando a gente clama o sangue de Jesus, o nome de Jesus, a Bíblia diz que o inimigo não pode com o nome de Jesus. Então, a gente também, através do nome dele, a gente pode dizer aos espíritos malignos: retira-te e sai daqui, né? Então, até esses dias eu estava orando aqui a Casa Nova, né? Fui orando, né? Consagrando para Deus todos os ambientes da minha casa e clamando o sangue de Jesus. Isso é muito importante. E autoridade também sobre a natureza. Então ele disse, Mateus 28, 18: onde está a vossa fé? E eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este Jesus? Quem é este? Aproximando-se, falou, dizendo: toda a autoridade que me foi dada no céu e na terra. Cortou um pedaço. Mas aqui é quando ele está aquieta o mar, os mares, né, e o vento. Ele fala: aquietai-vos. E os mares ficam quietos e os apóstolos perguntam: quem é este? Até tem uma música, né? Quem é este que todas as coisas pode ver? Agora, eu não me lembro agora da letra, mas fala que até o vento e o mar lhe obedecem. Que é Jesus, né? E agora a pergunta: por que os crentes... Isso é uma pergunta que eu me fiz no início da minha caminhada. Por que crente fala em nome de Jesus? Vamos notar que tudo é em nome de Jesus, nome de Jesus. Porque Jesus quem deu essa autoridade para nós. Então ele autorizou os seus discípulos a orarem em seu nome, como representantes dele na terra. Olha que valoroso isso. Então João 14 diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. A autoridade que ele tem no nome dele, ele nos deu, para que tudo que a gente pedisse, né? Se eu vou pensar no teu caso, claro, tem que estar alinhado, como a gente já falou, mas tudo que a gente pedir no nome de Jesus, nos vai ser dado. Amém, gente? Segundo, porque ele é o nosso mediador. Jesus, ele é o único que pode nos conectar com o Pai. Sem ele, nós não teríamos acesso ao trono. Então, até fala, né, que quando ele foi sacrificado na cruz, o véu se rasgou e o acesso que antes nós não tínhamos, o relacionamento com Deus, foi dado através do sacrifício dele. Então foi ele que foi sacrificado, não foi ninguém mais, né? Não foi um parente que faleceu, não foi, né, qualquer um dos santos que a gente fala, né? A Bíblia, quando fala de santos, ela fala a respeito de nós. Nós somos os santos, que Apocalipse, né, se nós formos ter antes que Jesus voltar com Deus, vai ter lá uma mesa de testemunhas, os santos irão julgar. Então aqueles que morreram em Cristo vão estar chamados ali para julgar aqueles que ficaram para o julgamento, né, que não tinham certeza absoluta ou que não tiveram tempo. Nesse julgamento, os santos vão ser chamados e vai ter sim um galardão para os apóstolos. Vão ter 12 pedras, lá em Apocalipse se fala, né, no templo, com o nome dos apóstolos, né, o Pedro, o Tiago, o João, mas nós somos os santos que falam na palavra. Então, o único mediador é Jesus, que fala ali em 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Por quê? Porque ele pagou para que nós tivéssemos esse acesso. Simples assim. Terceiro, porque ele pagou o preço com o seu sangue. O sangue de Jesus nos purificou. E é por isso que a gente tem liberdade e a gente tem confiança para chegar a Deus, no nome dele.
Ali em Efésios 3:12 fala assim: em quem temos ousadia e acesso com confiança pela fé nele, em Jesus. Quarto, porque orar no nome de Jesus é alinhar-se com a vontade dele. Orar em nome de Jesus não é só usar uma senha mágica, mas é demonstrar, é orar segundo ao seu caráter, sua vontade e seus propósitos. Quando a gente reconhece Jesus, a gente está reconhecendo Deus, a soberania dele. Então João 15:7 vai falar assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Jesus falando. E a gente tem que dar graças a Deus, né, gente, por tudo que a gente tem revelado hoje. Né? Diferente dos fariseus, dos escribas, eles não tinham tudo revelado, eles não tinham as escrituras, eles tinham sim os profetas e eles tinham Jesus na frente dele. Né? Mas nós hoje, nós sabemos até o futuro. A gente sabe por que Jesus veio, o que ele veio fazer e o que ele fará ainda. Então nós somos privilegiados, principalmente nós do Brasil. Tá falando hoje para os meus filhos no Brasil, nos Estados Unidos, nós temos o privilégio de ter acesso à palavra. Lugares como a China têm igrejas subterrâneas. Não pode ser mencionado, né? Outras religiões matam, assassinam cristãos somente por tentar ler a palavra, querendo que eles não aceitem o nome de Jesus, que eles não declarem que Deus é o único Salvador. E os fariseus aqui estavam diante dele, né? Deus, Jesus ali vivo diante deles, mas eles não queriam saber o que era certo. E sim queriam estar certos, mas isso a gente também pode sofrer nos dias de hoje. Então muitas vezes a gente vai fechar o nosso coração. A Bíblia fala que nós, nos últimos tempos, a gente vai ter o coração endurecido. Muitas pessoas vão se afastar, família vai ficar uma contra a outra. E nós temos que ter esse discernimento de que a gente tem que estar aberto, né? E, graças a Deus, o povo brasileiro, até sexta-feira eu vou ter no colégio, vai ter uma noite multicultural e eu vou ter um boot do Brasil. E aí, eu tava lá falando com o AI sobre as coisas, que tem muito estereotipo, né? Estereótipo do brasileiro, o que os americanos, os estrangeiros pensam dos brasileiros. Primeiro que fala espanhol, as pessoas já falam espanhol contigo, tu tem que aceitar, né? E falar espanhol também, dá bem a sorte de quem fala. Eu acabo me enrolando, falo assim, eles estão tentando, né, gente? Estão tentando ser gente boa, então a gente acaba compreendendo isso, né? Mas coloquei lá o que as pessoas pensam do Brasil. Aí vou colocar carnaval, futebol, floresta. Acho que a gente tudo mora na floresta com macaco e que a gente fala em espanhol, tá? Vou colocar esses 4 bem grandes. Aí vou fazer outro cartaz. O que o Brasil é, né? Porque a gente é muito mais do que carnaval. A gente é um povo avivado, né? A gente é a segunda nação mais cristã do mundo, depois dos Estados Unidos. E os evangélicos vão ultrapassar os Estados Unidos em 2000 e alguma coisa, porque a taxa de crescimento de evangélicos, gente que está tendo sede e sendo avivada pela palavra, é inacreditável. Então eu peguei dados e vou colocar um último cartaz assim, ó. E o que Deus pensa do Brasil? Ai, gente, tive que fazer. Mas aí eu perguntei pro ChatGPT, né? Falei até lá no grupo, né, Mônica? Falei, olha, tu acredita nisso, que a gente, né, que o povo brasileiro é um povo diferenciado? Ela falou assim, acredito. Até vou mandar para vocês depois o print. Que o povo brasileiro, por nós sermos abertos, nós somos uma cultura aberta. Primeiro que nós somos diversos, né? A diversidade, ela motiva a gente a ser aberta, a se abrir para a vida, se abrir para conhecer pessoas, se abrir para estar aqui hoje nessa live. Então, isso é um fator principal, porque muitos podem ter a doutrina, a teologia, o estudo, mas o povo brasileiro, a gente vive a presença de Deus. Se tu vai numa igreja americana, pentecostal aqui, tu vai numa brasileira, é muito diferente, né? A minha igreja ali que eu tô indo, a Lagoinha, aqui em Atlanta, é um avivamento, é um povo que te abraça, que te acolhe. Então nós, diferente dos Estados Unidos, que veio com toda a parte de estrutura, de implementação de igreja, de liderança na igreja, de ensino, essa semente foi plantada no Brasil, mas a gente vive a presença dele. E que a gente possa ir, né, influenciar outros povos, outras nações com o nosso jeito de ser. Mas que a gente também tenha esse discernimento de que
a gente pode estar sim endurecendo nosso coração, apesar de ser brasileiro e de ter esse coração voltado para Deus, para a vontade dele. Então, continuando a nossa narrativa, depois eu mostro os banners para vocês que eu vou fazer, tá? Vai ficar lindo. E Lucas 23, continuando ali, vamos continuar em Lucas, tá? Fala assim: e respondendo ele, disse-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Né? Eles perguntaram: com que autoridade tu tá fazendo isso? Eu também vou fazer uma pergunta. Diz-me, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? E eles arrazoavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele dirá então, por que que não crestes? E se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque tem por certo que João é profeta. E responderam que não sabiam de onde era. E Jesus lhes disse: tampouco vos direi com que autoridade faço isso. Então a gente não tem que responder tudo que é pergunta para comprar início de conversa, né? Eles estavam querendo expor a Jesus e Jesus, de volta, fez outra pergunta e falou sobre João Batista. E João Batista, para quem não conhece, eu vou falar um pouquinho dele, mas eu queria trazer onde se tem o início do ministério dele, onde começa a falar de João Batista, que é Mateus 3, 1, tá? Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Então saíam a ter com ele em Jerusalém toda a Judéia e toda a circunvizinhança de Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Eu vos batizo com água para arrependimento, dizia João Batista. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de lavar, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, mensagem principal aqui de João Batista: o reino dos céus está próximo e é para a gente se arrepender. Essa mensagem está aí de pé até hoje, esse banner. Outra coisa sobre o João Batista: 700 anos antes de Jesus, Isaías já profetizava inclusive sobre o João Batista, que ele viria antes para anunciar a chegada de Jesus. E ele vinha preparar o caminho para o Senhor. Inclusive, eu não sei se vocês conhecem a história de Isabel e Zacarias, era a prima de Maria, que estava grávida junto com Maria. Ela teve a gravidez, né, depois de velha, e quando ela viu Maria chegando grávida, o bebê deu uma mexida na barriga, porque era justamente João Batista, que vinha um pouquinho antes para anunciar Jesus. Então eles eram primos e amigos de barriga. Olha que meigo. Então aqui fala que ele batizaria as pessoas através da água. E a palavra grega para batizar, baptizo, significa mergulhar ou imergir. E ali mesmo, né, em Mateus 3 vai falar que Jesus, sendo batizado, sai logo da água. Então por isso que os evangélicos, né, de acordo com o evangelho, nós somos submersos. Então a criança, quando nasce, ela é apresentada na igreja, consagrada a Deus, as pessoas oram pelo bebê, mas o batismo, ele é somente após o arrependimento e a declaração da fé, né? Ele é uma decisão consciente. Então, ali em Atos 2:38 fala assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E ali em Marcos 16 fala: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, um dos fatores ali é crer para te ser salvo. E o batismo, ele tem que ter o arrependimento. Então, um bebê que nasce ali com o pecado original, ele não tem como se arrepender, né? Então, não tem como ele ser submerso e declarar ali. Por isso que o batismo acontece depois, né? Na fé ali, de acordo com o evangelho. E o batismo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a forma que Jesus nos deixou como exemplo. Ele não precisava ser batizado. E até João Batista, quando ele chega para ser batizado, ele fala assim: eu que devia estar sendo batizado por ti, não tu me batizar, né? Ele fala assim: eu estou fazendo isso porque Deus me ordenou, porque é a vontade do Pai. Então Jesus estava ali dando o exemplo, ele não precisava, ele não tinha pecado. E mesmo assim, ele deu o exemplo para que nós fizéssemos.
Então ele fala ali em Mateus 28:19, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Aqui já está no ministério de Jesus. O batismo ele também é o símbolo da nova vida e da nova aliança. Quando Jesus vem, ele traz consigo uma nova aliança. E quando a gente mergulha, significa a morte por pecado. E quando a gente ressurge das águas, significa o renascimento em Cristo. Então Romanos 6,4 vai dizer: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Então nós morremos com Cristo e nós ressuscitamos para a glória com Cristo. Inclusive eu assisti ontem com os guris aquele filme Rei dos Reis, que tem agora do mesmo produtor do The Chosen. Gente, maravilhosa. E essa cena de Jesus sendo batizada, é para adulto também esse filme, gente. É assim, maravilhoso. A ilustração, sabe, o jeito que eles fizeram, ele sendo mergulhado e voltando, é lindo, lindo demais. Outro ponto, o batismo, ele é um testemunho público. Ah, mas tem que se batizar, né? Eu já aceitei Jesus, né? A gente foi na igreja esse domingo, uma amiga aceitou Jesus, eu, ai, glória a Deus já, né? Me emocionei, mas essa experiência de aceitar Jesus é para nós sermos salvos, para nós iniciarmos o nosso relacionamento, a restauração do relacionamento. Quando nós nos batizamos, é a profissão pública. Isso é para que todos vejam, é um testemunho. Nós somos chamados a sermos testemunhos vivos de Cristo. Então, quando nós vamos lá na frente, proferimos que nós queremos aceitar Jesus e ser batizado na frente de todo mundo, ali começa o ministério, ali a gente quer mostrar para as pessoas, isso é a obra de Deus. Então já está sendo uma obra ali, porque através da tua vida outros estão vendo e outros estão se inspirando em crer e ser batizado também. E muito engraçado falar de testemunho de ministério, porque Jesus não performou nenhum milagre sem antes ter sido batizado. Então a primeira coisa ali que Jesus fez foi ser batizado, e aí com 30 anos ele iniciou o seu ministério, os seus milagres. E o que incomoda um pouquinho aqui, mas que faz parte, é que em seguida que ele se batizou, ele foi levado a ser tentado por Satanás no deserto. Então não é, vou batizar, a vida vai ficar fácil. Não. Aí é que o negócio pega, porque aí o propósito de Deus vai começar a se cumprir na tua vida, o ministério dele. E aí começou o ministério, né? E aí a gente vai para o batismo no Espírito Santo com fogo. Então o que João Batista quis dizer? Eu vos batizarei com água, mas Jesus vai batizar com Espírito Santo e com fogo. Quando Jesus foi batizado, diz a palavra que uma pomba desceu, o Espírito Santo desceu em forma de pomba, e se ouviu uma voz falando: este é o meu filho amado, de quem me comprazo, confirmando a identidade de Jesus. A promessa de Jesus para nós, ali em Atos 1:5, nos promete esse batismo, né? Então fala assim: João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então quando Jesus estava com os apóstolos, ainda não tinha sido enviado o Espírito Santo para estar ali, o Consolador, que nem ele fala. Eles não estavam sendo batizados, né? O Espírito Santo hoje paira sobre a nossa vida, a nossa casa, ele fala através das nossas vidas, mas enquanto Jesus estava ali, não teve isso. E ele prometeu, né, que ele viria. E a gente poderia receber após ou junto com a conversão. Então, para a gente entender bem, tem pessoas, isso é de acordo com o que Deus quer, que recebem o Espírito Santo antes de ser batizado. Tem pessoas que recebem após. E o que vai diferir... como é que eu sei se eu fui batizada com o Espírito? É uma experiência única e individual com Deus. Deus falou comigo. Deus se fez presente numa situação que eu estava de dor. Pode ser que tem pessoas que tiveram encontros com Deus em lugares que o Espírito Santo não habitaria, se nós fôssemos pensar. Por exemplo, no meio da Cracolândia. Tem gente que numa festa, num lugar que Deus não habita, né? Mas Deus é soberano. Então o Espírito Santo tu pode ter um encontro ali. Porque Deus ele vai até nós, como a gente já estudou na parábola da ovelha perdida. E
Ali em Atos 19 também fala, recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Aí aqui nessa ocasião eles falaram assim, não, nós nem ouvimos falar do Espírito Santo. E aí começou a ministração sobre o Espírito Santo. E também temos ali em Atos 1:8, Atos fala muito do que aconteceu, né, depois do ministério apostólico dos apóstolos. Então, a caminhada deles, depois que Jesus ressuscitou. Então, o Espírito Santo, ele nos capacita para quê? Para anunciar o evangelho, para ser testemunho. E ali em Atos 1:8 vai falar, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. O Espírito Santo, ele nos dá ousadia para falar a palavra. Então, hoje pode ser que tu não te imagine falando de Jesus assim na rua para as pessoas, né? Mas eu também nunca imaginei. E ele te dá uma ousadia, é uma vontade de tu querer, sabe, que as pessoas sintam esse amor, que não é da gente. Pode ser que eu normalmente falo demais, mas normalmente eu não falava disso, entendeu? A gente fala de tudo, menos o que Deus está falando. E eu me lembro a primeira vez que Deus me disse assim, na lata, para falar para uma mulher, foi na estação lá de trem de Canoas. Acho que eu contei para vocês. Que a mulher estava no telefone, me falou comigo normal. Vou só contar para quem não conhece. Falou comigo normal, e eu de roupa de academia e tal. Estava no início da minha caminhada lendo Bíblia. E aí Deus, ela atendeu o telefone e ela falou assim, não é isso mesmo. Ela tá lá, ligada por aparelhos. Não tem muito o que fazer, o médico quer desligar os aparelhos, né? Não tem muita esperança. E falou assim, normal. Aí Deus me falou, enquanto no meu lado a mulher no telefone. Aí Deus falou assim, olha, fala com ela sobre mim. Aí eu comecei a argumentar com Deus. Falei assim, Deus, bem capaz. Vou começar a falar de Jesus do nada pra mulher na estação de trem. Olha como é que eu tô vestida. Vão achar que eu sou louca. E falava, não vou falar, Senhor, é aquele negócio vindo, fala. E aí eu falei assim, então me dá um sinal que eu tenho que falar com essa mulher. Se ela desligar o telefone e se ela chorar, Senhor, eu vou falar. E, gente, dito e feito, a mulher desligou o telefone, se derramou chorando, e eu não sei, não fui eu juro pra vocês, não tem como eu ter esse discernimento. Cheguei pra ela e falei assim, a menina que tu falou no telefone era tua filha? E ela falou, sim. Eu falei, Deus está mandando te dizer para te não desistir dela. Meu Deus, imagina tu falar isso para uma mãe, que a mulher tá lá em aparelho, sendo mantida viva. E eu falei para ela, olha, eu não sei te explicar, mas Deus me tocou para falar do amor dele, para te falar que ele tem salvação e não é só para tua filha. Ele quer restaurar e salvar toda a tua família através da vida dela. Gente, eu fui a estação inteira do trem até Novo Hamburgo. Eu fiquei em Canoas, ela foi falando para ela, dizendo, olha, procura um lugar para te congregar, fala com alguém para orar, porque eu não sabia nem orar nesse ponto. Eu fui falando, falei assim, olha, escuta a rádio, te alimenta da palavra, porque Deus quer fazer alguma coisa aí. E gente, foi sobrenatural, não tem como isso vir de mim, né? Até nem queria, falei, olha, não vou falar. Mas, graças a Deus, falei, não sei o que aconteceu, mas Deus é fiel, né, gente? E outra coisa que o Espírito Santo nos dá são dons. Nós falamos dos dons do Espírito Santo, né, na semana passada, sobre os dons de a paciência, os frutos, né, que também são considerados dons. Paciência, domínio próprio, ousadia, um deles, mas também tem os dons do Espírito Santo. E são habilidades especiais, né? O que é um dom? A linha em 1 Coríntios 12 vai falar dos dons. E eu vou ler para vocês, tá? Porque isso é maravilhoso. A hora que tu tem discernimento disso, é uma chave na tua vida, tá? Então, eu vou fazer uns comentários no final, porque é bem profundo o que eu vou falar para vocês, tá? 1 Coríntios 12, do 1 até o 11. Ali mesmo na palavra fala assim, a respeito dos dons do Espírito Santo. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Aqui está falando que o Espírito Santo ele
é ele quem fala, que antes nós éramos gentis, que a gente não conhecia, e Deus não leva em consideração o tempo de ignorância, só depois que a gente aprende, depois que aquele que muito é dado, muito lhe será cobrado, né? Então, falava ali que eles falavam com os ídolos que eram mudos, então as imagens que eram mudas, né? Vai falar com uma imagem, né? Ali no tempo do Egito e tal, orar para a imagem, mas que Deus, ele hoje está nos mostrando, basicamente isso. Aqui fala, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Tá? Então podem ter diversos dons, mas quem dá é um Espírito, que é o Espírito Santo. E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Cada dom, ele serve para edificação, ele serve para um propósito, um serviço. É que nem um emprego, né, gente? Tu tem o dom da comunicação. Tu pode trabalhar com um atendimento ao consumidor, porque tu tem esse dom. É para o serviço, é para o corpo, é para a edificação de um todo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Não é só para benefício próprio, não é para te garantir, para te ter salvação, é para um fim proveitoso, tá? Porque a um é dada, mediante o Espírito, palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Aleluia. E a outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Aqui, gente, está falando vários dons, né? Tem o dom da palavra, que é o dom de tu falar a palavra de Deus. O dom do conhecimento é aquela pessoa que ela tem uma facilidade para a compreensão da palavra. O dom da fé é uma pessoa que ela tem uma fé que vem naturalmente, ela te coloca para cima, ela te aviva. Tem o dom da profecia. Esse dom aqui é quando Deus fala com uma pessoa, que nem ele falou através da minha vida para a irmã que estava no trem. É uma profecia. É um dom de revelação. Deus está te revelando algo. Juro que eu vou saber que a mulher tinha uma filha, que a filha que estava no hospital. Né? Discernimento de espíritos é tu ter aquela sensibilidade de que alguma pessoa tá com alguma coisa maligna ou a presença de Deus. Então, quando a gente é de Jesus, a gente tem o Espírito Santo e tu conhece alguém que também é de Jesus, o teu espírito testifica, parece que tu já conhece aquela pessoa a vida inteira. Porque é um discernimento que tu tem, parece que tu conhece aquela pessoa, sabe? É uma coisa diferente, né? E quando tu conhece alguém que tá com más intenções, aí tu sente uma opressão, algo segurando para que tu não fale, tu te sente mal na presença daquela pessoa, discernimento espiritual. Ou até mesmo em lugares, né? Tu frequenta um lugar que tu não tá sentindo uma opressão, um lugar de escuridão, o Espírito Santo ele vai te revelar. Tem pessoas que têm o discernimento visual, que é dado por um fim, por um propósito, né? Para ajudar a libertação. Acredito nisso. Também fala discernimento de espíritos, variedade de línguas. Aqui está falando dos dons de línguas. Então, tem muitos relatos. Aqui até mesmo em Pentecostes, em Atos, fala que eles estavam ali era um evento que estava acontecendo global, e eles receberam o Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Cada um falava na língua das pessoas de outros países, e as pessoas falavam assim, gente, a essa hora, tão bêbado, como é que eu sou grego e estou entendendo eles falarem em grego, eu sou, né, de outro país e estou compreendendo. O Espírito Santo concedeu este dom para que eles pudessem se comunicar com um fim proveitoso, né? Pra alguém interpretar, tem isto, mas também fala em Coríntios, né? Ainda que eu tivesse o dom, né, de falar a língua dos anjos, então tem um tipo de falar línguas que é para edificação própria. Então, o fim proveitoso, a Bíblia mesmo fala que através de sons inexprimíveis,
nós oramos, o nosso espírito intercede por nós direto com Deus. Então é a mesma situação para a língua dos anjos. Tá falando ali, são casos que vão te edificar, vão edificar o teu espírito, né? Não necessariamente vai estar edificando a igreja, os inteligíveis, né? Falar outras línguas inteligíveis, sim, edificação da igreja como um todo. Porque pode ter um irmão que quer ouvir, né? Até estava vendo sobre isso, um pastor, Hermínio, não me lembro sobre o nome dele, falar que um pastor começou a falar numa língua que era muito diferente, que era falava assim com barulhos e tal, e ninguém tinha entendido, nunca tinha ouvido falar daquilo. E uma irmã no final foi lá e falou que ela estava pedindo para Deus confirmar no coração dela que o filho dela estava em uma missão, eles eram africanos, e ele estava numa missão em uma tribo, e ele tinha desaparecido. Então ela só pedia para Deus dizer para ela se o filho dela estava seguro. E na linguagem dessa tribo, no dialeto da tribo africana que o filho estava, o pastor falou para ela: não se preocupe, o seu filho está seguro, seu filho está seguro. Então foi para acalmar o coração de uma mãe. Então acontece isso em alguns lugares, e também é bíblico. Tá na palavra, o dom de línguas está na palavra. Eu até, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu não falava inglês, né, gente? Fui falar depois de um ano. E eu orava antes de fazer entrevista, porque aqui tem entrevista pelo telefone primeiro. Nunca vi isso no Brasil. Tu vai lá, dá a cara a tapa, né? Aqui não. Os caras te fazem tipo um screening. Eles te passam ali, perguntam umas perguntinhas só pra ver se tu vai passar pra fazer entrevista em pessoa. E aí eu orava: Senhor, me dá o dom de línguas. Me dá o dom de inglês, que eu não sei o que falar nessa entrevista. E eventualmente eu comecei a falar inglês, graças a Deus, mas eu orava. Mas ali em Atos 2:4 fala assim também: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então um dos sinais ali de que eles estavam recebendo o Espírito Santo era o dom de línguas. Mas não é necessário. O receber o Espírito Santo não necessariamente tu vai falar. Tá? Tem algumas religiões que até acreditam: tu já falou em línguas. Eu nunca falei, né? Então, eu acho que é uma coisa pessoal, que o Espírito Santo, se tu quiser buscar, tu pode buscar, mas a Bíblia também diz que tu tem que buscar os dons com cautela e buscar aqueles, em primeiro lugar, que vão edificar outras pessoas. Então, eu já pedi, sabe? Deus, sai entre eu e tu, sabe? Só pra eu estar em contato direto, mas seja o que Deus quiser, né? Vai ser o que Ele quiser mesmo. E ali em Atos 19:6, eu trouxe algumas palavras a mais sobre isso, porque é um assunto meio tabu dentro da igreja, né? Tem algumas doutrinas que não acreditam, não falam muito sobre o Espírito Santo. E ali em Atos 19 fala 6 fala: todos foram cheios do Espírito Santo e profetizavam. Ou de profecia. Mas 1 Coríntios 2:10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. 1 Coríntios 12:13. Fomos todos batizados em um Espírito, formando um corpo. O propósito do batismo pelo Espírito Santo também é a união. Então, Ele nos aperfeiçoa, Ele nos dá dons, e uns vão receber o dom de profecia, outros vão receber o dom da palavra, outros vão receber o dom do discernimento espiritual. Mas esses dons são para o corpo, são para a unidade, para fortalecer a igreja. Não é para a gente, né, só ser edificado. E o último é a continuidade, né? O Espírito Santo, Jesus, ele subiu aos céus, ele ressuscitou e falou: mas vou trazê-los ao Consolador, e ele estará convosco até o final dos dias. Então o Espírito Santo, ele está conosco, ele habita em nós somos a casa de Deus, né, do Espírito Santo. E não é um evento, ele é um estilo de vida. A gente vive um estilo de vida cheio do Espírito. Então fala em Efésios 5:18: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Então que a gente tenha o Espírito Santo habitando em nós e se revelando na nossa vida. E agora a gente vai entrar na parábola, né? Porque a gente já ouviu tudo que já falava antes. A parábola dos dois filhos fala assim. Agora a gente vai voltar para o Mateus 21, que era o original. 21, do 28 ao 32. E que vos parece? Eu vou ler tudo só para vocês terem uma base de tudo encaixando, tá? Então,
Mateus 21, 23. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? E Jesus respondendo disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João, da onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá então: por que não crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo Jesus, disseram: não sabemos. Ele disse-lhes: nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Mas que vos parece? Agora entrando. Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar na minha vinha hoje. Ele, porém, respondendo, disse... Opa, acho que era só até aí. Não, vamos continuar. Vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, senhor, porém não foi. Qual dos dois... dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: não quero. E depois, arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Mateus 21, 28 a 32. Aqui um elemento muito importante são os 2 filhos. E Deus, ele tem isso, o elemento da diversidade. Ele aprecia a diversidade e ele vê valor nas diferenças que nós temos. Apesar de cada um se posicionar diferente, de ter ali ter o fazer e o outro falar, ambos eram filhos. Que isso fique bem claro. E nós também, do mesmo jeito, temos histórias diferentes, vivências diferentes, tempos diferentes, amadurecimento diferente. E mesmo tempo de resposta, o tempo de amadurecimento é distinto. Então não quer dizer que aquele filho não foi salvo. Até porque ele falou ali que os publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Não quis dizer que eles não seriam salvos, porque para ser salvo basta uma coisa: crer em Jesus. Mas ele estava querendo dizer que tudo tem o seu tempo e galardão. Então, apesar de tudo, eles eram filhos. Porque tem diferença entre ser criatura e ser filho. Então, aqui ele está falando de 2 filhos, 2 crentes, 2 pessoas que acreditavam em Jesus, em Deus. Então, uma coisa muito importante que a gente aprende aqui é a obediência. Então eu trouxe um pouquinho do que é a obediência, biblicamente falando. Como é que a gente diz sim e acaba não indo? Porque a gente faz isso, gente? Não é só os fariseus lá, os publicanos que fazem. A gente fala o sim quando a gente fala com o coração dividido. Às vezes pelas nossas próprias vontades e balanceando isso com o senhorio de Cristo. Então a gente quer seguir a Cristo, mas até certo ponto. Aquele ponto que não nos custa, que não tira o nosso conforto, não tira a nossa segurança, não tira o nosso reconhecimento. Ali em Mateus 15 fala: este povo honra-me com os lábios, porém o seu coração está longe de mim. A gente também diz sim por costume e não por convicção. A gente fala sim com boas intenções, mas sem perseverança. O chamado de Jesus, ele exige constância. E muitas vezes a gente abandona a vinha por distrações. Medo, cansaço, desânimo. E o espírito está pronto, a palavra diz. Mas a carne é fraca. Por isso que a gente tem que estar sempre pelejando contra a carne. Jejuando, orando. Tô morrendo de sono. A Mônica, minha parceira de oração, Mônica? Me mandou um áudio ontem de oração. Gente, eu errei no sono. Fui botar os guris para dormir e dormi. Mas lá pela meia-noite eu acordei, fui pro meu quarto e falei: Senhor, abençoa meu sono. Nem me lembro o que eu falei de tão cansada que eu tava. Aí de manhã, a primeira coisa, peguei o áudio da Mônica e fui orar. E a gente diz sim para agradar os outros. Isso é importante. Não pelo que a gente realmente acredita. Às vezes é aparência. A gente tá ali todo
no fervoror, no avivamento da igreja, fala assim, vou vir tal dia que isso não foi. E a gente diz sim, sem entender a urgência do hoje. Eu acho que isso é o principal. A procrastinação espiritual, a gente vai adiando aquele chamado até que a gente se esfrie, até que o nosso coração endureça. Que a fé sem obras é morta, né? Então o nosso sim, ele só tem valor para o nosso Pai quando ele vem com a gente querendo dar passos concretos de obediência. Deus, ele não está buscando perfeição, mas ele está buscando um coração sincero e prontos para mudar a direção, né? Para se arrepender. E ali em João 14 fala, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos com ele, e faremos nele morada no reino dos céus. E um muito importante, que eu falo sempre para os meus filhos, 1 João 2, 13 e 5. Ora, sabemos o que temos conhecido, por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os mandamentos, é mentiroso, e nele não há verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto saberemos que estamos nele. Estar na presença de Deus é guardar mandamento. Aquele que me ama obedece os mandamentos. Eu falo para os guris, olha, honra pai e mãe, aquele que me obedece. Tu me ama, meu filho. Então, tá falando com a Fer hoje sobre serviço. E a gente, quando vai fazer serviço de casa, quando a gente é criança, a gente não tem que fazer porque é obrigação. A gente tem que fazer porque a gente ama a nossa mãe, não quer que a nossa mãe fique cheia de cabelo branco. É por amor. E quando a gente é criança, a gente não entende. Aí eu falo assim para eles, se vocês me amam, vocês obedecem a mãe. Vocês ajudam a mãe. Vocês também moram aqui nessa casa? Ué. Aí ela dá as crianças tudo ajudando a lavar roupa, botando as roupas, botando sabão, eu adoro. Tem que fazer com amor, né? Não adianta a gente murmurar do serviço de casa, pois os filhos não vão gostar de fazer. Tem que estar sorrindo, né? Mas outra coisa que eu até botei ele no estudo, um estudo, é um short do YouTube que eu gosto muito, do Jesus Cop. Ele fala muito sobre teologia. Esse cara, ele é mestre, Douglas Gonçalves. A Feira até fez o estudo bíblico junto com ele. Se tu quer ler a Bíblia, ele tem versículo por versículo um estudo. Então tu bota no YouTube Mateus 1, aí tu vai ver Jesus Cop, tu consegue fazer o estudo com ele. Então é maravilhoso. E ali eu coloquei o vídeo do YouTube se vocês quiserem dar uma olhadinha sobre o que é obediência, né? E também nessa mesma parábola fala muito sobre o livre-arbítrio. Então tem a obediência do primeiro filho, que não falou que aí não foi, porque o pai falou, vai para a vinha hoje. Ele não falou assim, tu queres me ajudar na vinha hoje? Ele falou assim, vai para a vinha. É um chamado, né? Não fala do ócio. Essa parábola não fala do ócio. Não fala quem está parado. Fala quem está ali. Fala de trabalho, fala de obra. E o segundo falou que não queria, não quero. E ali está o livre-arbítrio, né? Muitas pessoas não têm, né, entendimento do livre-arbítrio, né, o que significa, mas o não quero, a Bíblia ela não fala sobre o que tu não quer, mas sobre o que é preciso, né? Um passo de obediência, a gente tem livre-arbítrio, Deus nos deu, né, a liberdade até certo ponto, né? Claro que a gente faz aquilo ali que a gente quer viajar. Não está conseguindo agora, mas tu tem a opção, né? Tu tem o livre-arbítrio. Porém, nós também temos a responsabilidade. Então, ele é a capacidade dada por Deus para a gente escolher entre o bem e o mal. Para a gente obedecer ou desobedecer. Para a gente amar ele ou não amá-lo, ou rejeitá-lo. E isso não anula a soberania de Deus, mas mostra que ele deseja um relacionamento voluntário. Ele não quer forçar um relacionamento com os seus filhos. E ele nos dá escolhas reais. Ali em Deuteronômio 30, 19 fala assim: os céus e a terra tomo hoje por ter testemunhas contra vós, de que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. E escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Então ele nos dá, todo mundo está de testemunha, céus e terra, de que ele te deu a opção. E Deus nos convida, mas ele não nos força. Então ele fala em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ele não vai entrar se a porta estiver fechada, se a gente não estiver aberto para receber a palavra dele. E a vontade de Deus é que todos escolham a vida. 1 Timóteo 2, 13 e 4 fala: Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. 2 Pedro 3, 9. O Senhor é paciente para convosco, não querendo que ninguém pereça, senão que todos venham a arrepender-se. Também coloquei lá um short do Rodrigo Silva falando sobre isso. E fala de um jeito assim, ele estava num podcast que eu adoro, que é o Primocast, que é de negócios. Os caras falam de mercado financeiro e às vezes eles convidam o Rodrigo Silva, ele fala muito de teologia, de arqueologia. E ele falando que Deus te deu um escritório, tu foi aceito num trabalho, num emprego. E o teu chefe chega e fala assim, olha, tu pode beber água, tu pode ir ali, aqui é o banheiro, tu pode ficar à vontade, né? Tu tem esse horário para trabalhar, tu pode almoçar tal horário e tal. E nas condições que te é proposta, tu tem a tua liberdade, né? E aí ele explica melhor, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá. Muito interessante a abordagem dele. E o próximo tópico é o arrependimento. Então o filho fala que não quer, mas acaba indo. E a palavra grega para arrependimento no Novo Testamento ela é metanoia, que significa mudança de mente. E por consequência de caminho, de comportamento e de propósito. Então Deus ele nos chama ao arrependimento. E o arrependimento não é opcional. É uma ordem de Deus, é um convite à reconciliação. Mas que nem nós falamos, a porta tem que estar aberta, ele vai bater na porta. É um convite. E quem aceita, aí não é opcional. Atos 17:30 fala, mas Deus, não levando em conta os tempos de ignorância, que nem a gente falou antes, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. Nós temos uma condição de pecador ao nascer já. Nós já estamos condenados, né? A gente precisa de absolução. Deus ele nos dá a chance de reconciliarmos com o Pai. Mas a gente tem que ter esse entendimento de que nós nascemos no pecado, porque o pecado já estava no mundo. Então, nós vamos crer em Jesus, mas esse crer vai ter base no arrependimento. Outro que fala, o arrependimento traz perdão e reconciliação. Lá em 1 João 1:9 a gente lê, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, a gente é feito branco como a neve. Nós somos perdoados. E Ele se esquece da nossa transgressão. E o verdadeiro arrependimento, ele gera fruto na nossa vida. Então, Mateus 3:8 vai dizer, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O próprio arrependimento é um fruto. E a Bíblia fala também que o Espírito Santo quem nos convence, quem traz o arrependimento. Então, aos poucos, a gente pede para Deus, Espírito Santo, nos revela o que é que eu preciso pedir perdão, o que me é oculto. A gente ter um relacionamento com Deus é falar de filho para pai, de pai para filho. E sem o arrependimento não tem salvação. Lucas 13:3 vai falar, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Nós nos arrependermos significa que a gente caiu na real, literalmente. Arrependimento não é Deus tentando fazer com que o homem se humilhe, se sinta miserável. O arrependimento que Deus está querendo que a gente tenha é que o homem descubra que nós já somos miseráveis, mas que a gente não precisa permanecer nessa situação. Nós já somos pecadores. Né? O Tommy, 4 aninhos, gente, tá falando assim, mãe, todo mundo tem um pecado, todo mundo nasce pecador, que ele ainda fala o R, nasce pecador. Eu falei assim, filho, tu não me chama de pecador, que eu já aceitei Jesus. Eu já repreendi esse mal, já pedi perdão. Quando a gente pede perdão, nós somos aperfeiçoados e nós ressuscitamos com Cristo, nascemos, somos nova criatura, não sou mais pecadora, sou salvo em nome de Jesus. Então, Ele quer que a gente entenda que a gente é, até porque a Bíblia fala que aquele que diz que não tem pecado é o pior deles. Para que a gente tenha esse arrependimento, para que a gente seja salvo. E uma vez que tu aceita Jesus, tu pode até pecar depois, pedir perdão novamente, ser salvo. Se tu tem esse discernimento.
mas a gente é liberto. Nós somos reconciliados totalmente pelo sangue de Jesus. E só para concluir, eu queria trazer para vocês que Deus, ele é literalmente nosso Pai, como essa palavra fala. E ele entende nosso tempo, nossos modos, né? Ele é paciente, que a gente já falou aqui. Mas eu lembro muito da minha infância, quando eu falo dessa parábola. Até já brinquei várias vezes lá em casa. Que sempre, normalmente a gente ia fazer as tarefas lá em casa. Quando a gente ia fazer, né? Não era sempre. Mas a gente ia pra praia e não tinha ajudante. Aí na praia a gente tentava dividir as tarefas. Aí sempre tinha um que fazia tudo certinho. Beleza, vou varrer. Mas depois ficava guardando no coração aqueles que não fizeram. Ou julgando que fizeram mal feito. Né? Ou que alguém passou a mão na cabeça. Também tinha outro que dizia, não quero, reclamava, brigava, dizia que não ia fazer nada, mas acabava ajudando no final. Pode ser que por influência social, não era por arrependimento não, né? Só porque os outros estavam fazendo, vou fazer, mas se fosse só ele ter que fazer, eu queria ver se ia obedecer, né? Tinha aquela que adorava a ideia, dizia, não, vou fazer, quero ver a carinha dela, cadê? Não tá aí vendo? Vou fazer. Bom. Ai, toda mimosa. Não, vamos fazer, é isso aí. Mas chegava na hora da louça, que era a última coisa, se esquecia. E a mãe ia lá e vazia a louça pra ela. E aí as outras ficavam furiosas, né? E também tem aquela que até hoje não precisa nem pedir, ela já tá lá, acorda cedo, já deixa tudo arrumadinho, a cozinha, né? Tudo lindo, até elogiar, mas eu pensei, o Espírito Santo já me trouxe, né? Talvez essa pessoa esteja levando aí alguma amargura, né? Eu faço, não sou valorizada, eu tô aqui todo dia, né? Então, assim, a gente pode se cansar, pode se sentir desvalorizado. Então, Deus conhece cada filho que ele tem. Só pra você ter certeza, eu era que brigava, que não queria fazer, tá? Mas fazia, pode ter certeza que eu fazia. Mas... E aí que tá, né, gente? O que é a profundidade dessa parábola? Não é sobre quem fez e quem não fez. Mas Deus, ele sonda e ele olha o nosso coração. Então não é sobre a nossa obediência exterior, mas é da gente estar alinhado com o coração dele, com o que ele quer para a nossa vida. Então a obediência sem o amor, ela vira obrigação, né? A rebeldia sem arrependimento vira distância. O serviço sem a identidade vira peso. Então que a gente não faça somente porque a gente tem que fazer, mas que a gente entenda o porquê que a gente está fazendo. Qual é a motivação, seja amor, seja por influência, a gente tem que saber a raiz dos motivos que a gente tem que fazer. Então que o nosso propósito seja obedecer porque nós conhecemos o nosso Pai e porque a gente confia que Ele vê e que Ele valoriza e que Ele nos guia. Não é pelos outros, é por Ele, para Ele e dele, como a palavra diz. Então Mateus 21:31, pergunto para vocês, qual dos dois, qual das quatro fizeram a vontade do Pai, né? Qual de nós está fazendo a vontade do Pai? E aí, voltando lá no Mateus 21, fala assim, declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus, porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditardes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Então, mesmo vendo os olhos restaurados dos cegos, mesmo vendo os corações quebrantados sendo restaurados, mesmo vendo os excluídos sendo incluídos, as prostitutas crendo, os cobradores de impostos sendo transformados em puros purificados, mesmo vendo a justiça encarnada diante de vós, mesmo vendo Jesus, eles não creram. Então que a gente não tenha esse coração endurecido a ponto de nós não vermos Jesus. Porque Ele está aqui, Ele se revela na palavra dEle, nos encontros que nos marcam, nas dores que nos moldam, né? Nas tribulações, nas alegrias que nos lembram de quem que Ele é. Graças a Deus, Ele está presente na nossa história, no que foi, no que é hoje e no nosso futuro, querido. Então, Hebreus 3,15 fala assim, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endurecerás o vosso coração. Não endureçais o vosso coração.
Que a gente, ao ver Ele, que nós nos rendamos, que ao ouvir a sua voz, a gente responda com fé e que a gente seja como o filho, que mesmo que disse não, no tempo dele, se arrependeu e fez a vontade do Pai. Porque ainda tem tempo, né? É hoje. Ele nos convida hoje para trabalhar na vinha, querido. E Ele espera que a gente reconheça Ele. Então, gurias, é isso. Sei que são muitos tópicos. Se tiver alguma dúvida, me manda no direct, me manda ali por mensagem, que a gente pode ir a fundo, porque são princípios, né, bíblicos que não dá pra gente olhar num dia só. Cada um deles, arrependimento, obediência, dons, o batismo, cada um desses é um tópico gigantesco de mais de uma hora. Então, tentei tocar assim, um pouquinho em cada. E vou fazer a oração para finalizar e dar um tchauzinho para todo mundo. Mas depois não esqueçam da foto, por favor. Que a gente sempre esquece, né? É nosso encontro, é especial. Por quê? Porque a gente está fazendo um testemunho vivo, né? As pessoas vão ver e falar assim, o que eu vou ao encontro de estudo bíblico? Mas olha lá, a Aline tá lá, né? A Ive, a Fer, todas as bênçãos que Deus colocou na minha vida. Então, que a gente seja um testemunho vivo, que a gente faça hoje, que a gente fale hoje, né? Que a gente aceite hoje, se a gente não aceitou. Tá? Então, vamos orar juntas aqui. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, por essa exortação e por essa advertência, Senhor. Que a gente não viva, Senhor, só de falar, só de palestrar. Que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não, mas que a gente também haja, Senhor, que a gente possa ter ações, Senhor, pela fé na Tua obra. Que a gente possa, Senhor, estar perto de Ti e trazer outros para perto de Ti, Senhor. Que a gente tenha um arrependimento verdadeiro, Senhor. Que a gente queira mudar, ser transformada, Senhor. Nós cremos que aquele que começou a boa obra há de cumpri-la em Cristo Jesus. E que Tu, Pai, é quem fazes a boa obra. Não é a gente que tem que exortar o irmão, não é a gente que tem que ensinar ninguém. É o Teu Espírito Santo, Senhor. E a gente pede, Espírito Santo, que Tu venha ao nosso coração, nos convença. Abre o nosso entendimento para a Tua palavra, sem a dureza do coração do homem, sem o julgamento do coração do homem, sem a doutrina do homem. Que nada venha nos impedir, Senhor, de ter discernimento e sabedoria total da Tua palavra. Nós te pedimos sim, Senhor, pelos Teus dons, pelo dom de conhecimento, o dom da palavra, o dom da revelação, para que a gente possa ser usado, Senhor, por Ti, para a Tua obra, para o Teu reino que é vindouro. Obrigado, Deus, por cada um que está aqui hoje, Senhor. Eu sei que Tu tem um plano para a vida delas. E muito mais do que isso, Senhor. Um plano para o Teu reino através da vida delas, Senhor. Te agradecemos por Tu seres quem Tu és, Jesus. Nosso Senhor, Te reconhecemos, Senhor, como Salvador e Senhor único em nossa vida. Para a Tua honra e para a Tua glória, para sempre, eternamente. Amém, gurias? Vou dar um beijinho aqui para as gurias. Depois vocês reagem, porque eu nunca vejo quem é que entrou na live. Nunca vejo. Tem que sempre fazer alguma coisa. Ou comentar, minha mãe falou amém, né? Tá várias gurias ali que eu amo. Mas obrigado por estarem aqui. Foi um tópico assim fervoroso, mas para honra e glória do Senhor, tudo é dele e vem dele, né? Nada de mim. Então, que seja feita a vontade dele, que ele abra mesmo, que ele bata na porta e que vocês abram, tá? Fiquem com Deus, meus anjos. Até a próxima.